Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana, aumento do diesel e mais, né? Você vai lendo o noticiário e você vê a palavra defasagem sendo usada ainda para definir o preço atual do diesel, defasagem sendo usada para definir o preço da gasolina, ou seja, o que você vai dizer hoje retrata um cenário que ainda vai mudar e vai mudar com aumentos na gasolina e no diesel que estão contratados, não é algo que só vai surgir se por acaso o preço mudar. Já tem defasagem. E aí? Por um lado, racionalidade total na análise da defasagem, etc. Por outro, uma angústia das pessoas e o governo meio perdidão, e elegendo o inimigo, Petrobras e tal. Como é que fica essa bagunça? Porque o preço está complicando. Pois é. Oi, Neg, boa tarde para você, para a Débora, para o Boa Fábio, para tarde. você ouvinte. Pois é, a inflação não para de surpreender, de assustar. A gente sabe que é um fenômeno mundial que vem aí com a pandemia, agora com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, as medidas de restrições na China por conta do aumento dos casos de Covid, atrasando produção e exportações, enfim, a tal da tempestade perfeita. E a questão é que, como a gente não sabe quanto tempo vai durar essa guerra, quanto tempo vão durar as medidas de restrições da China, a gente vê hoje o Banco Central divulgando aquele documento, a ata do Copom, que detalha os movimentos de juros daqui para frente. E o próprio Banco Central, estava conversando hoje com alguns analistas, um economista, o Daniel Lima, do Banco ABC, me falou assim, olha, parece que o Banco Central, num pedaço ali do texto, os economistas vão lendo ali os recados, né? E tem um trecho ali que o Daniel me falou assim, olha, o Banco Central parece aqui mais preocupado com a inflação, quando fala que as expectativas não param de piorar. Então, por mais que eles aumentem juros, a piora das expectativas de inflação parece que não tem fim, né? E a gente hoje, por exemplo, tem a previsão do Banco Credit Suisse de inflação para esse ano aumentando para quase 10% para a inflação desse ano. A previsão está em 9,8%. Então é uma loucura, né? Você imaginar que o Banco Central já elevou o juro para 12,75%, já fala hoje, confirmando que vai aumentar mais os juros no mês que vem. A sinalização é que vá para 13,25%. Com isso, ele tenta segurar o consumo, que já está fraco, e segurar repasses de preço. Só que aí você pensa, bom, mas o que ele pode fazer com a alta do petróleo, né? Pouca coisa, porque é um fenômeno mundial. O petróleo está caro no mundo todo. O que ele consegue fazer é, com o aumento de custo e menos gente consumindo, o empresário ele repassa só um pedaço, ele não repassa tudo para o preço final. Com juro alto também ele tenta segurar o dólar numa cotação mais baixa, porque juro muito alto atrai investimento estrangeiro para o Brasil, e aí quando entra muito dólar, você mantém o dólar mais comportado. Mas você vê, o dólar hoje está subindo, está R$ 5,15, o mundo está completamente sem parâmetro, o dia continua mais uma vez naquela toada negativa, os Estados Unidos dizendo hoje, um dos diretores, que pode ter que aumentar os juros mais também do que previsto, porque nos Estados Unidos também estão com a maior inflação em 40 anos. E aí o que a gente pode fazer, né, Eneg? A Petrobras, entrevistei o Décio Oddone, que foi diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, ele fala assim, olha, a Petrobras não está tendo lucro abusivo, ele diz. Aí eu falei, mesmo tendo um lucro dobro da média de outras petroleiras, ele diz, não, a Petrobras está conseguindo focar, depois de anos sofrendo com perdas provocadas por má gestão e corrupção, um foco no pré-sal, que é um custo que hoje é baixo para o volume grande que eles conseguem extrair de petróleo. Bom, se a Petrobras está bombando e o maior acionista, como a gente tem conversado, né, Eneg, é o governo federal, por que não pega esse dinheiro e faz política pública? Protege a sociedade com subsídio, segurando um pouco o preço do diesel nesse momento. Então, é o debate que fica nesse momento. Não adianta Mas aí, acusar a Juliana, Petrobras, né? então, mas aí você não acha que o governo está querendo estender o orçamento? Porque o governo é dono de uma parte do lucro da Petrobras. Ele não é dono de 100% do lucro da Petrobras. É dono de uma parte do lucro, é o maior acionista.
Então ele recebe lá um pedaço daquele lucro todo. Se o governo faz um discurso de que a Petrobras tem que reduzir o lucro dela para subsidiar a gasolina, ela se apropria do pedaço dos outros acionistas para fazer política pública. Se ela só usa o dela, ela está usando um pedaço do lucro. Se ela usa o dos outros, na verdade eles criam uma ampliação do orçamento geral da União, que é pegando o dinheiro da Petrobras, que já foi feito. A Dilma fez isso. Ela pegou o dinheiro da Petrobras, ou seja, pegou o dinheiro e está sendo. E o Brasil foi processado. O Brasil não. A Petrobras foi processada. Os conselheiros. Pagou multas, né? Pagou multa por causa disso. Né? Então tem que botar essas multas na conta e não pode fazer. A CVM proíbe, a lei das SA, ela é clara ao proibir que o controlador use a empresa ao arrepio dos interesses dos outros acionistas. Então, eles não podem fazer. Quando o governo fala, corta aí o lucro, ele está querendo estender. Você não acha que... Porque é o que a Dilma fez, é o que se fazia antes, com conta petróleo, etc. E agora que não pode, fica chato, porque o jogo ficou um jogo mais limitado. A limitação da presidência da República não agrada todos os candidatos a imperador, né? Porque todos os candidatos a presidente são candidatos a imperador, eles querem mandar em tudo. A Petrobras coloca à disposição do governo, Eneg, bilhões e bilhões de reais em pagamento de impostos, em distribuição de dividendos. Então, tem dispositivo para fazer no momento emergencial. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante, Eneg, a gente também chamar atenção, que é justiça seja feita. O governo federal baixou o imposto federal sobre diesel, o PIS/COFINS. Só que o que mais pesa no combustível é ICMS, o imposto estadual. E os governadores não querem baixar o ICMS. Estão com os caixas cheios, estão dando aumentos de salários altos em vários estados, ou seja, tem dinheiro e não querem abrir mão dessa arrecadação. Então, eu acho que é importante também a gente colocar os governadores nessa discussão, porque o que fica parecendo, a culpa não é minha, todo mundo empurra para a Petrobras, né? A culpa não é minha, a culpa é do outro. Então, é muito fácil jogar para a Petrobras, porque aí o discurso político cola, ainda mais depois de um lucro realmente muito alto que a companhia teve. Ninguém quer assumir a sua responsabilidade nesse momento, né, Eneg? E se os estados também estão com os caixas cheios, porque a Petrobras está pagando também impostos e distribuição, também os estados estão recebendo isso. Então, ninguém está a fim de abrir mão de caixa em ano eleitoral. Dá ali o aumento salarial que interessa para as campanhas, né, agradar a base dos servidores, e fazer política pública, que é o que realmente a sociedade precisa nesse momento. Não é comigo. Comigo não está, né? É imposto. Não, bem posto, é bem isso que posto. está acontecendo. O que é meu, não vou entregar, e quero pegar mais algum de dentro da Petrobras, porque ela ganha muito. Mas você também ganha muito. Por que você não faz nada com esse dinheirão que você recebe? Mas aí tem que fazer o que você fala. Sempre, aliás. Tem que fazer reforma, tem que reduzir gasto, tem que dar racionalidade ao Estado. Aí fica difícil, né? Porque daí que tem que trabalhar direito. Dá muito bem complicado. Dá muito trabalho. trabalho. Muito trabalho. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, beijo. Valeu, beijão.